Boa tarde, alunos. Na aula de hoje a gente vai fazer a linguagem do texto que a gente leu sobre a Terra dos Meninos Pelados, falando sobre a diferença, sobre o preconceito, quando a gente trata as pessoas da forma como elas devem ser tratadas, que é com respeito, né? Um texto que a gente pôde entender e falar um pouquinho sobre ele de forma até crítica. Esse texto é de Graciliano Ramos, né, que há muitos anos ele escreveu esse texto, esse conto, que ele é muito bom a gente ler e entender a reflexão dele sobre o respeito entre as diferenças, né? Então, assim, gente, a gente fez a interpretação do texto e hoje a gente vai fazer a linguagem do texto. A linguagem do texto vai falar um pouquinho sobre como ele utilizou as palavras. E agora a gente vai iniciar essa atividade. Releia os trechos do texto. Não tendo com que entendesse, Raimundo Pelado falava só em os outros meninos que pensavam que estava malucando. Levantou as rodas da frente, armou um salto e passou por cima da cabeça do menino. Foi cair 50 metros diante e continuou a rodar fonfonando. Gente, que palavras são essas destacadas, malucando e fofonando? Você já tinha ouvido falar nas palavras malucando e fofonando? Essa é uma resposta pessoal. Mas o que aconteceu com essas palavras? Meus amores, malucando é a mesma coisa de ficar maluco, né? Mas aqui foi utilizada um morfema, ou seja, utilizou o final da palavra para abreviar a expressão ficar maluco por malucando. E fofonando é essa outra palavra, né? Então, assim, quais são as palavras que muitas vezes acontecem com a nossa língua? É como, por exemplo, buzinando. Tocar a buzina, a gente fala buzinando. Então, a gente utilizou a expressão tocar a buzina, resumimos e falamos buzinando. Ou quando a gente está falando assim, delirando, ficou delirado, então a gente coloca delirando. Delirar, ficar maluco ou buzinar estão todos no infinitivo. A gente trocou elas e colocou o ando. Vocês se lembram que isso é uma forma do verbo que a gente vai estudar mais um pouquinho à frente, tá? Então, essa é uma resposta pessoal, mas a tia traz uma explicação que vocês possam colocar dentro desse contexto, tá certo? Letra B. Foi possível compreender o significado delas? Bom, como é de costume eu escutar essas palavras, utilizando o ando dentro no final delas, foi possível para mim. Para vocês foram? Bom, vocês coloquem aí, tá? Copie a alternativa em que explica a ideia do sufixo ando nas palavras destacadas. Ações acabadas, terminadas, de ações em processo que estão ocorrendo, de ações que ainda vão ocorrer. Nessa forma, gente, o verbo ele não está colocando que aconteceu no passado ou que vai acontecer no futuro. Ele está dando a ideia que está acontecendo. Quando eu coloco a forma de linguagem do verbo com a terminação ANDO, quer dizer que eu falo que é um verbo, é uma ação que acontece e está acontecendo. Então, se é uma ação que acontece e está acontecendo, eu vou colocar a opção 2, de ações em processo que está ocorrendo. Preste atenção nesse quadradinho aqui, ó. Os verbos em terminação NDO correspondem à forma nominal de gerúndio. O gerúndio indica um processo, uma ação em curso, ainda não terminada. Os gerúndios não apresentam flexão. No texto lido, vários verbos foram empregados no gerúndio, dando ao leitor a ideia de atualidade das cenas. Ou seja, gente, o gerúndio, ele dá a ideia de que está acontecendo naquele momento que a gente está lendo. Essa forma nominal do verbo, a gente estudou lá no 7º ano. O particípio, o gerúndio, o infinitivo. Toda vez que o verbo tiver terminado com R, está no infinitivo. Quando está terminado no ADO,
Particípio. Mas quando está terminado no NDO, aí é o gerúndio. Quando eu estou telefonando, quando eu estou ligando, quando eu estou chamando, não é uma ação que eu estou fazendo no passado ou estou fazendo no futuro ou uma ação que eu fiz no presente e acabei. Não, é uma ação que eu estou fazendo nesse exato momento. Quando eu estou ligando naquele momento. Então, é um processo que está sendo contínuo. É por isso que a gente usa o NDO, que é a forma nominal do gerúndio. Que efeito o sentido do uso do gerúndio provocou nos trechos citados na atividade 1? A ideia é que os acontecimentos ainda estão ocorrendo. No primeiro trecho, que o menino estaria no processo de enlouquecimento. E no segundo trecho, a ideia da ação de buzinar o automóvel estava em curso. Ou seja, é aquela ação de que a gente acha que ainda está ocorrendo naquele momento, tá certo? Espero que tenha entendido um pouquinho mais sobre a forma nominal de gerúndio. E essa atividade, meus amores, eu passei uma aula antes da correção da prova, ok? Está lá antes da correção da prova. Tem uma boa correção, né? Com o tempo, na próxima aula a gente vai com a outra atividade, tá? Obrigada pela atenção e tenham uma boa tarde.